envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Gente, boa noite. Tá? Meu nome é Josigleide Eleutério, sou professora de língua portuguesa e redação há uns 15 anos, oficialmente. Extraoficialmente já tem mais tempo, né? E aí eu já atuei com estudantes de ensino médio, atuo ainda com estudantes de ensino médio, mas eu já trabalhei com infantil, com jovens e adultos. E, ultimamente, eu tenho uma página, né, que é o Escreva Mais, que se dedica a trabalhar correções de redação para Enem, vestibular e concurso. Então, atualmente, eu estou em duas frentes, que é a frente mais online e a sala de aula, mais especificamente com o terceiro ano do ensino médio. Então, hoje eu atuo mesmo com língua portuguesa e produção textual para o ensino médio pré-vestibular. Praticamente que o médio hoje é muito voltado para isso. Venho de escola pública, fui professora de escola pública há muito tempo, hoje eu trabalho mais na rede particular. Sou estudante de escola pública tanto no ensino fundamental, médio e na universidade, sou baiana. Para quem não é da Bahia aqui, pelo sotaque, acho que já está dando para perceber, né? São João aqui no Nordeste, os nordestinos sejam bem-vindos, sabem o que isso significa. E aí é isso. É basicamente isso. Para hoje, Gabi, eu reservei a gente falar sobre passar a redação a limpo, né? Por que eu escolhi esse tema? Muitas vezes vocês já se depararam com a situação parecida com essa, de estarem escrevendo e o professor perguntar, já terminou? E fala, não, peraí, professor, estou passando a redação a limpo. Então, a gente passa muito tempo ouvindo isso dos estudantes e é uma realidade da escola. Mas eu sempre me questionei o seguinte, o que significa para o estudante passar a redação a limpo? Geralmente, para o estudante, passar a redação a limpo quer dizer melhorar a letra. Está muito mais próximo da questão estética. Já para a gente que é professor, quando vocês dizem assim, ó, a gente está passando a limpo, a gente imagina assim, uau, ele está revisando, está vendo acentuação, pontuação, revendo a argumentação, e às vezes não é isso que acontece. Então, hoje, gente, nosso encontro é um pouco diferenciado. A gente vai trabalhar com a estrutura da redação, óbvio, até porque nossa proposta é um workshop, não é uma live só, né? Não é uma live, é um workshop. Qual é a característica de um workshop? É que tenha questões práticas, que tenham coisas que vocês possam utilizar no seu dia a dia. Inclusive, tem um material que reservamos para vocês, depois vocês baixam, façam em casa, para organizar melhor as ideias, tá bom? E, então, eu vou precisar usar alguns slides, porque eu preciso situá-los em alguns aspectos teóricos, mas são poucos. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, tirem. Então, aí no chat, pode perguntar. Quem estiver aí mediando, pelo amor de Deus, vai perguntando no chat. O que tiver lá, vai me dizendo. Pode interromper durante a minha fala. O fato de ser professor ajuda. A gente já está acostumado a estar falando e ter que parar, responder e voltar. Isso já é muito do nosso dia a dia. Como nós estamos passando a redação a limpo, a gente não vai poder sair daqui com algumas dúvidas, tá bom? Então, sintam-se todos à vontade para fazerem as perguntas que vocês quiserem. Ícaro, obrigada aqui, Ícaro. E aí, Gabi, assim que você me der ok, eu já posso começar. Se tiver alguma pergunta, se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, porque sabe como é professor, né? Quando a gente começa a falar, menino, não para, não. Alguém tem alguma pergunta de alguma coisa que a gente vai tratar, ou se não vai tratar, alinhar expectativas? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Eu acho que para a gente poder também ter uma situação mais dinâmica, talvez você já possa começar a compartilhar na tela, e se alguém tiver uma pergunta e você não estiver vendo, eu posso ler, para poder perguntar, tá bom? Pronto, me ajude aí. Então, vamos lá. Compartilhado? Sim. Se alguém tiver caneta, lápis, eu sugiro que comecem a usar, tá? Que vai ter algumas coisas aí
que serão bem legais a gente relembrar. Então, como eu falei com vocês, nosso tema de hoje é Passando a Redação a Limpo. Vamos revisar um monte de coisa que vocês estudaram aí na escola, com o objetivo de ligar os pontos. Tem coisas que eu vou falar aqui que não é novidade, e tem que não ser novidade mesmo. Então, não se assustem no sentido de, mas isso eu já sei, que bom, é para saber mesmo. Coisas que vocês não saibam, ótimo, vamos aprender. Então, aqui é para todo mundo, tá? Antes de começar a falar, eu quero conversar com vocês sobre teoria da comunicação. Vocês estão lembrados do que é a teoria da comunicação? Lembra aí, geralmente lá naquele primeiro ano do ensino médio, geralmente o professor está falando alguma coisa de emissor, receptor, destinatário, umas coisas assim. E o que isso tem a ver com a redação? Primeira coisa que eu preciso que vocês guardem para sempre na mente de vocês. Desculpa interromper, você pode voltar a compartilhar a tela? Alguém compartilhou no seu lugar. Eu peço, pessoal, para vocês se atentarem e não compartilharem a tela, tá bom? Deixar só a Gleide compartilhar, por favor. Obrigada. Pronto, vamos lá. Deixa eu ir falando aqui. E aí, o que acontece? Muitos de vocês estudaram sobre teoria da comunicação. Linguagem é comunicação. Linguagem é comunicação. Se a gente não está se comunicando, então algum problema tem. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês estiverem fazendo a redação de vocês, se lembrem, vocês estão se comunicando. Se o que vocês estiverem escrevendo não ter efeito para a pessoa que está lendo, não tem sentido. Então, a gente vai começar a fazer essa revisão da teoria da comunicação com os elementos da comunicação. Esses elementos da comunicação funcionam para a linguagem verbal ou não verbal. Aqui nós vamos centrá-la na questão do texto escrito para a redação de Enem, concursos, mas pode ser Enem, vestibular, concurso, para qualquer escrita. A verdade é essa. Então, até quem está trabalhando já com textos científicos vai se beneficiar disso aqui. Então, quando a gente fala de elemento da comunicação, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existe uma fonte e um emissor, que não significam a mesma coisa. O que é a fonte? A fonte é a origem do dizer. É de onde aquilo vem. E o emissor é quem está trazendo a informação para você. Um exemplo simples. Você está lá escrevendo sua redação, aí você escreve assim, segundo o Jornal Nacional. Não, o Jornal Nacional não é a fonte. O Jornal Nacional é o emissor. Ele está ali apenas para transmitir a informação de outro. Por isso que, geralmente, eles vão dizer assim, no Jornal Nacional, segundo a Organização Mundial da Saúde, de acordo com os dados do IBGE, de acordo com fontes da ONU, porque a fonte veio de lá. O emissor é apenas quem está transmitindo a informação. No seu texto, você é o emissor e, às vezes, você é a fonte. Quando é, Gleide, que eu vou ser emissor e quando é que eu vou ser a fonte? Quando é que você é a fonte? Quando a parte do texto que você está escrevendo é seu. Então, você é a fonte. Quando é que você é o emissor? Quando uma parte do texto não é seu. Por exemplo, quando você diz assim, segundo Aristóteles, o homem é um ser político. Você não é a fonte. A fonte é Aristóteles. Nesse caso, nesse momentinho da redação, você é somente o emissor. Por que eu estou falando isso logo agora, de início? Para você já entender por que você precisa dizer quem é o autor. E o que eu também estou dizendo com isso? Para que você não cite o jornal, a revista, porque são suportes. Eles não são a fonte. É proibido usar, por exemplo, Fantástico? É proibido usar o Jornal Nacional? Não, não é proibido. Mas eu quero que você entenda que quando você os cita, você não está citando a fonte. Você está citando outro emissor.
Então fica meio, sabe, meio fofoca. Olha, eu estou falando que o Jornal Nacional disse, que a Organização Mundial da Saúde disse. Imagine que peso de argumentação tem. É como se eu estivesse no telefone sem fio. E isso traz problemas para a argumentação. Mas vamos imaginar agora que o texto é todo seu. Então, por isso eu coloquei aqui fonte, barra e emissor. Vamos entender que você é a fonte e é também o emissor do seu texto. Então, o que é que eu estou dizendo? Que quando você pega a caneta para escrever, você é a origem do dizer. Sabe quando você lê várias coisas, você é informado, você lê jornal, você lê revista, você lê tudo. Aí, quando você olha para o tema, você começa a colocar lá tudo que você leu. O avaliador lê o seu texto e ele não encontra você dentro do texto. Então, é um texto que não tem fonte, só tem emissão. É como se o texto não fosse seu. É nesse momento que o avaliador vai chamar você e dizer bem assim, ó, qual é a sua opinião sobre isso? Está faltando argumentação. Você está escrevendo uma dissertação e não uma argumentação. Porque você está trazendo muita fonte alheia e pouca fonte sua. Então, quando você escreve, a maior parte do seu texto, você é a fonte. Pronto. Primeira coisa que a gente... Aliás, segunda coisa que a gente tem que entender. Texto é comunicação. Se você não está se comunicando, o texto não é bom. Segunda coisa, você é a fonte do seu texto. As outras fontes que a gente recorre, filósofo, história, dados estatísticos, isso é só para reforçar a gente. Você é a fonte. Agora, quem é essa pessoa que está dizendo? Quem é você no seu texto? E agora eu vou precisar que vocês pensem, né? Qual é a competência de quem diz? Você é competente para escrever aquilo que você está escrevendo? Quando você se depara com um tema que você não tem muita propriedade, como é que você faz? Porque se você é a fonte e essa fonte não tem água, meu irmão, você vai espremer e não vai sair muita coisa. Entendeu por que os professores pedem para ter leitura? Porque você é a fonte. De onde você tira a informação e quais são as informações que você tem? E aí, quando a fonte tem muita informação, ele tem dificuldade de resumir. Porque na cabeça dele, ele não sabe o que é importante e o que é necessário. Na cabeça dele, tudo é necessário. E não é. Vamos imaginar que você tem 30 linhas. Você sabe, em minutos, quantas linhas você escreve de redação? Se você fosse mandar um áudio com a sua redação, você acha que seria quantos minutos sua redação? 5 minutos? Você acha que você levaria 10 minutos falando sua redação? Pois saiba que sua redação em áudio dura 1 minuto e meio. 1 minuto e meio é a sua redação. Então, você precisa ter a capacidade de gerar toda a sua informação em 1 minuto e meio de áudio. Gente, 1 minuto e meio é a introdução de um assunto que a gente conversa com nossos amigos. Entendeu agora a capacidade de resumo que você precisa ter na hora de produzir o seu texto? E a tua capacidade emocional? Como é que está a capacidade emocional da fonte? Porque tem outro fator aí, e esse fator, gente, é primordial. Você tem conhecimento, você tem assunto, você tem leitura, você sabe resumir, mas não consegue organizar as emoções. Fica ansioso, fica nervoso, na hora dá um branco e não dorme, e não come, e dá uma dor, e tudo vai por água abaixo. Por que que isso vai acontecer? Porque você é o sujeito. A redação não é algo fora de você, é você. Quando você entra para fazer uma avaliação, você não diz assim, ai, peraí, emoção, fica aqui em casa que eu estou entrando aqui. Peraí, emoção, quando eu sair eu pego você de volta. Não. Ela vai junto com você. Então, isso vai fazer com que você precise trabalhar as emoções. E isso, gente, é muito sério. Não adianta você virar à noite, você fazer tudo certo, se você não cuidar das emoções.
Mas isso é muito sério. Principalmente porque nós estamos falando de um texto que é mais racional do que emocional. Se ele é mais racional do que emocional, você vai ter que respirar e trazer a razão para o centro, porque a gente está falando de argumentação. E a gente não argumenta chorando. A gente não argumenta com uma frase de efeito, a gente argumenta com provas. E provas requer razão. E qual é o seu conhecimento do tema? Ah, Gleide, eu não sei qual é o meu conhecimento do tema. Se eu não sei nem qual é o tema, você tá louco? Como é que eu vou me preparar para o tema se eu não sei qual é o tema? Gente, vamos lá. Vamos pensar aqui junto, tá bom? Todo tema de redação para vestibular Enem é sobre o Brasil. Vamos pensar agora, você não conseguiria falar 1 minuto e meio sobre um problema do seu país? Você tem noção da gravidade disso? Vocês conseguem ter noção da gravidade disso? Se eu disser assim, o tema é sobre o desafio da leitura para os jovens, você não conseguiria escrever 30 linhas sobre isso, um áudio, que corresponde a um áudio de 1 minuto e 30. Não é o problema da Colômbia, não é o problema dos Estados Unidos, não é o problema do Japão. A gente está falando do problema do Brasil, que a gente olha para o lado e a gente vê em todos os aspectos. E ainda tem mais. Se você não tiver noção, tem lá um texto motivador te dizendo, olha, eu quero isso. E agora você sabe dizer, você diz assim, não. Então, você assume sua função de ser a fonte e a origem do dizer. Assuma, é sua responsabilidade pegar a caneta e colocar no papel aquilo que você sabe sobre o seu país. Ah, Gleide, mas eu não sei. Então, agora a gente vai ter que saber. Tem que saber. Por quê? Porque a gente escreve para alguém. Se eu estou dizendo para vocês que texto é comunicação, eu tenho que me comunicar com alguém. Eu tenho que estar falando com alguém. E aí, gente, é um erro que vocês cometem. Que, na verdade, o nosso tema de hoje vai centrar nesse destinatário. Qual é o erro que vocês cometem muito? Vocês esquecem o destinatário. Vocês esquecem. Para vocês não existe avaliador. Existe um texto. Ali, o texto escrito. Então, aí vai para o YouTube, pega a receita, as palavras já estão prontas, tudo encaminhadas. Muitas vezes a gente nem reflete sobre o que está escrevendo, porque a gente não está preocupado com o avaliador. Eu estou preocupada em preencher a linha lá. Eu não estou preocupada se vai me comunicar ou não. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar nesse destinatário. É para quem o meu texto se destina. Quem é essa pessoa? Então, primeiro, é uma pessoa que é formada em letras. Então, sim, a gente vai precisar rever gramática e pontuação. A gente vai ter um avaliador que é formado na área. Esse avaliador, geralmente, né, o que se espera, conhece as regras gramaticais, conhece lógica de texto com muita facilidade. Então, ele só vai precisar ler seu texto a média de 2 vezes, o que significa que ele só leva 3 minutos para dar nota na sua redação. Se ele só leva 3 minutos para dar nota, você acha que você deve escrever como rebuscado? Você acha que você tem que colocar muitas palavras difíceis no seu texto? Se uma pessoa só vai ler seu texto 2 vezes em 3 minutos e te dá a nota, você vai colocar como? Palavras que ninguém conhece? Percebe que você não está pensando no seu destinatário? Então, é um destinatário formado em letras, é um destinatário que conhece o tema, e ele está na vantagem em relação a você, porque você escreve o tema de surpresa, só que a redação chega nas mãos do avaliador com a média de 1 mês. Depois de 1 mês, ele já leu sobre o tema que todos os lugares do Brasil já divulgou, né? O tema que foi. Então, ele já leu sobre o tema, ele já estudou sobre o tema, já tiveram 1000 reportagens sobre o tema. Mais que isso, antes dele avaliar o seu texto, existe uma capacitação sobre o tema. Então, esse avaliador, ele já chega até sabendo o que você poderia falar ou não. Então, não é um texto que você escreve, tipo assim, terminei e seja lá o que Deus quiser. Não. Você está escrevendo para alguém que está esperando
algo mais de você. Eu estou falando com alguém que vai corrigir seu texto em 3 minutos e uma pessoa que vai seguir uma ficha de avaliação. Independente dele gostar ou não, de concordar ou não, existe uma ficha de avaliação a ser seguida. Então, que vai fazer vestibular, Enem, concurso, que vai submeter seu texto para artigo científico, é regra. Tem que saber quais são as regras do jogo. E as regras do jogo é a ficha de avaliação. Está lá no edital. As cartas já estão na mesa. Você precisa conhecer as regras do jogo. Você tem que saber onde é que está o seu forte e onde é que não está. Por exemplo, se, digamos, eu sei que gramática não é meu forte, mas eu argumento bem. Então, eu tenho que dar um jeito de melhorar um pouquinho gramática e fechar em argumentação. Eu não posso fazer uma avaliação dizendo, não sei, sei lá, não sei o que eles vão avaliar em mim. Não, isso não existe. Tá? Porque no meio disso tudo tem a mensagem. Você não manda um zap para o avaliador, você não vai falar com ele diretamente. A mensagem vai via redação. Imaginem, né? É porque a gente perdeu muito isso por conta da rapidez dos tempos. Mas imagine, é como se você mandasse uma carta para alguém que fosse chegar daqui a um mês. Então, a sua mensagem é por texto escrito. Então, vai demorar para chegar. Então, você tem que garantir que quando essa mensagem chegue até ele, tenha o mesmo peso. É por isso que é muito complicado você colocar no seu texto algum exemplo muito específico do seu bairro ou alguma coisa que aconteceu naquela semana, porque quando ele recebeu desde daqui a um mês, aquele fato que você colocou como sendo atual já é passado na mão dele. Por isso que os professores vão sempre dizer, olha, recorra a leituras que sejam mais clássicas. Por que que eles vão falar isso? Porque as leituras mais clássicas, gente, elas são atemporais. Se ele vai ler o texto hoje, amanhã, daqui a um mês, um ano, os conceitos de filosofia, de física, de química, os conceitos de literatura, eles continuam, tá bom? Então, o que é essa mensagem? É uma redação, geralmente de 30 linhas. Você tem um tempo determinado para fazer, você tem um tema para fazer, e tem que ser relevante. Relevante. O que você está escrevendo tem que ser relevante. Vocês já pensaram nisso? Eu vou dizer para vocês o que significa relevância, tá bom? Imagine aí que o seu avaliador, né, agora a gente já sabe, você tem essas características dele, sabe que ele já leu o tema, aí você começa a sua redação assim, ó. Estamos em pleno século XXI. É sério que você não imagina que o seu avaliador saiba que nós estamos em pleno século XXI? Você realmente acha que esta informação é relevante no seu texto? Pensa aí um pouquinho. Começa a olhar no teu texto o que de fato é relevante para o avaliador. Pense que ele vai corrigir uma média de 100 redações por dia. Quando você pega uma receita de bolo pronta, com citações prontas, com dados prontos, imagine quantas dessas ele não lê durante o dia. Ele nem vai ler muito seu texto, é a mesma coisa. Quer ver? É tão a mesma coisa que até eu já decorei. Vivemos numa sociedade contemporânea na qual, em pleno século XXI, desde os primórdios da civilização, no entanto, cabe afirmar que, primeiramente, vale ressaltar que, aí você fala. No segundo, ademais, é preciso afirmar, aí você fala. No final, já tem lá tudo prontinho. Portanto, cabe ao governo federal, não é assim? Não é, não? Sabe por quê? Porque você não está pensando no avaliador, você está pensando só no seu texto. Você só está pensando assim, não, eu estou colocando isso aqui. Mas tudo que você escreve tem que ter sentido. Quando você coloca assim, ó, primeiramente, vale ressaltar que, quando você diz para alguém que vale ressaltar, você cria expectativas. Agora, o que você escreve depois, ó? Primeiramente, vale ressaltar que o Brasil é um país desigual. Então, né?
Ele é desigual. Isso é relevante? Que tal se você colocasse assim, por exemplo? Primeiramente, sei lá, se você quiser continuar com essa estrutura, né? É importante ressaltar que a desigualdade no Brasil ocorre por conta disso, disso. Aí tem você. Aí eu vejo você me falando. Aí você se diferencia. Porque o que você está trazendo é a mais do que o óbvio. O óbvio é muito óbvio para ser dito para alguém que já sabe do tema. Então, é isso que a gente vai chamar de relevância, que vai juntar muito com o seu nível de informação. Esse nível de informação tem muito a ver com o país em que você mora. Você sabe para que serve uma ONG? Você sabe quem faz as coisas no governo? Eu falo isso agora aqui, chamando a atenção para o pessoal do Enem. Lá na proposta de intervenção começa: cabe ao governo federal investir nas ONGs. ONGs? Organizações não governamentais. Então, o governo vai investir numa organização não governamental, como seria isso? Você sabe quais ministérios organizam o quê? Quem está fazendo o quê? Quem é responsável pelo quê no nosso país? Como é que você está lançando uma proposta se você não sabe sequer quem é a pessoa que está organizando, quem é o responsável por fazer aquilo? Então, é isso que a gente vai falar de nível de informação. O nível de informação que a gente fala, muitas vezes, não é ter a citação pronta na cabeça. Não, minha gente. O nível de informação é você saber o que você está falando. Porque você está falando com um código. Esse código é a sua língua. Você fala com o seu destinatário, você manda essa mensagem em língua portuguesa. Esse é o seu código. Qual é o código? É a língua portuguesa. E aí eu coloquei a observação, e os estrangeirismos? Porque tem um pessoal que quer mostrar na prova de redação que é bom em língua estrangeira. Então, às vezes, tem uma palavra que tem correspondência em língua portuguesa, mas ele quer colocar em inglês. Só que o seu destinatário, o seu código com ele é a língua portuguesa, não é outra língua. Vou dar um exemplo aqui. Digamos aqui que você queira começar seu texto trazendo o exemplo uma série norte-americana, os 13 porquês. Acho que são 13 porquês, né, gente? Não sei nem se é isso. Mas digamos que aqui em português o título é Os 13 Porquês. Ou são os 7 porquês, 13 porquês. Mas você não quer colocar na versão portuguesa, você quer colocar na versão inglesa. Por que você quer colocar na versão inglesa? Porque fica mais bonito? Porque fica mais chique? Ou você está pensando no seu destinatário? O seu código, o seu acordo com o seu destinatário aqui é escrito em português. Você vai ter prova de língua estrangeira. Então, Gleide, quer dizer que eu não posso nunca colocar a palavra em língua estrangeira? Pode. Claro que pode, até porque tem palavras que não tem tradução. Você vai colocar Facebook, vai colocar como? Se não for Facebook, vai colocar Twitter. Se for colocar o Twitter, vai colocar Twitter. O nome da pessoa vai ter que ser na língua de origem. Imagine, ao invés de você colocar lá Jean-Paul Sartre, você colocasse João Paulo Sartre. Não dá, né, gente? Então, tem palavras que precisam ser realmente em língua estrangeira. Mas quais são essas palavras? As que não têm tradução. E se for desconhecido, você vai ter que explicar também do que se trata. Porque este é o seu acordo com o destinatário. Você está escrevendo para o seu destinatário. Não adianta você colocar uma coisa que ele não entendeu. Se ele não entendeu, então não teve comunicação. Se não teve comunicação, não teve texto. Perguntas, Gabi? Isso, eu posso ler um pouquinho as perguntas, porque senão depois você vai falar outras coisas, aí acaba... As perguntas, meu Deus! Então vamos lá, o Daniel Martins perguntou: Gleide, em uma redação, os corretores procuram mais estudantes emissores ou a construção de argumentos baseados em outros emissores? Os dois, mas eu vou te dar a porcentagem. 80% você é a fonte, 20% outros emissores. Exemplo, 80% do texto é seu, 20% é citação, ou repertório cultural, ou dados estatísticos, ou históricos, porque tudo aí tem o mesmo peso, viu, gente?
Porque vou até aproveitar logo isso aí para dizer para vocês. Por exemplo, tem gente que fala bem assim, eu tenho que colocar dado estatístico para ganhar maior nota. Não. Se você colocar o dado estatístico, é a mesma nota do dado histórico, é a mesma nota da citação de filosofia, de sociologia, é a mesma citação, às vezes, inclusive, de um filme que você cita. Porque o segredo não é a citação, é o que você vai fazer com ela. Por isso que é 20%. Os 80% são seus. Então, o que o avaliador procura? O avaliador procura você como fonte. E 20% você como emissor. Respondido? Obrigada. Eu vou fazer outra pergunta, e são duas pessoas, mas acredito que já refira ao mesmo tema, do Pedro Lucas e do Luiz Alberto, com a questão de estrangeirismos. Então, o Pedro Lucas perguntou, mas por ser o nome da série não deve estar em inglês? E o Luiz, eu não teria que respeitar o nome original da série? Não. Você só respeita o nome original da série se não tiver correspondência na tua língua. Neste caso. Deixa eu dar mais. Você tem um nome aí de alguma série que não tem correspondência? Que a gente fala mesmo o nome da série em inglês, naturalmente? Me leva do exemplo do Black Mirror. Pronto, perfeito. A gente não fala Espelho Negro aqui no Brasil. Não é conhecido por nós, é Black Mirror. Ó, gente, meu inglês é maravilhoso, já viu, né? Nem vou tentar. Esse é um exemplo. Para a gente de domínio público, ele já chega em inglês. Se você colocar no seu texto, por exemplo, espelho negro, eu acho que é essa a tradução, tá, gente? Se você colocar no seu texto espelho negro, o seu destinatário vai ter problema na leitura. Ele vai fazer a cara aqui que eu estou fazendo. Que espelho negro, gente, que esse menino está falando? Não está entendendo nada. Mas se você coloca Black Mirror, já é de domínio público nosso. Esse é como nós colocamos. Agora, se você coloca lá, deixa eu ver uma série, uma outra série que a gente usa em português, mas que as pessoas podem... Esse exemplo que eu dei dos 13 porquês, por exemplo. Vem cá, Gabi, o nome são 13 porquês mesmo? Não entendi, desculpa. O nome é esse mesmo da série, 13 porquês, porque eu estou dando exemplo e de repente também nem é. 13 razões, porque é como se fosse literalmente. Pronto, 13 razões. Eu, por exemplo, não conheço a versão em inglês. 13 porquês, 13 porquês, 13 porquês. Porque a mídia acabou trazendo muito isso. Então, o seu destinatário aí é um risco que você vai correr. O seu destinatário, se eu colocar em inglês, ainda mais quando é uma frase completa que não é de domínio público, aí entra como estrangeirismos. A gente respeita, e foi bom você trazer isso, viu? A gente respeita a língua do outro, óbvio, como a nossa também precisa ser respeitada, quando não tem, principalmente quando não tem correspondência na nossa língua. Senão, senão a gente usa uma expressão em linguagem que chama língua de poder. Por exemplo, se eu falo cachorro-quente, por que eu vou deixar de falar cachorro-quente para falar hot dog? Na minha língua, aqui no meu dia a dia. Por que eu faria essa troca? Porque é mais bonito? Porque dá mais poder? Então, acaba tendo uma hierarquia aí. E essa hierarquia, nesse caso, não é necessária. Então, use, se não tiver correspondência. Se tiver, mantenha o título em português. O que mais? Não, por enquanto é isso. Pode continuar. Então, vamos lá. E o canal, né? Que é o meio que você envia, que é uma folha escrita. Aí, por que eu trouxe esse canal aí? Para a gente lembrar. Porque lembrem-se, alô, os estudantes da letra... Não é, a gente não está falando de letra feia, não é isso. Porque até o conceito de letra feia e de letra bonita, eu não sei. A minha mesmo não é considerada bonita, mas ela é legível. O que é uma letra legível? É aquela que se pode ler. Não necessariamente bonita, mas pode ler. Só que você precisa escrever de uma forma que você precisa lembrar que a sua redação vai ser digitalizada. Então, já é outro processo. O seu avaliador, muitas vezes, a menos que sejam umas questões de vestibular, porque o número é menor, aí ele recebe mesmo a folha. Mas numa situação de Enem, ele não recebe a folha.
Ele recebe digitalizado no computador. E quando o papel passa pelo processo de digitalização, algumas palavras, quando as letras são muito próximas, às vezes elas ficam, às vezes não é o texto todo, mas palavras ficam ilegíveis. E o seu destinatário só vai ler 2 vezes, se muito. Então, o que ele não entender, ele não vai entender. E lembre-se sempre que esse canal tem um espaço de 1 mês para chegar ao seu destinatário. Então, você precisa considerar esse canal, lembrar como ele vai ser veiculado, porque isso vai influenciar na tua escrita. Gleide, por que você está falando tanto de receptor e destinatário? Cada elemento desse, gente, ó, quando eu falo de fonte, emissor, canal, mensagem, código, receptor, destinatário, cada um elemento desse tem uma função diferente. Por que eu estou o tempo todo focando no destinatário? Porque quando eu escrevo focado no destinatário, a função da linguagem é o que a gente chama de função conativa. Não sei se vocês se lembram disso. Qual é a função conativa da linguagem? É aquela função que quer persuadir. Opa! É a função da argumentação. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque você escreve um texto dissertativo argumentativo. Se você centrar sua atenção na mensagem, você está escrevendo um texto informativo. Você corre até o risco de zerar sua redação por isso. Por isso que eu estou lembrando para você que você escreve para alguém. Porque é esse alguém que você precisa persuadir. É para esse alguém que você precisa seduzir. É ele que você precisa convencer. Se não existir esse ele, não existe argumentação. Se não existe argumentação, não existe um texto dissertativo argumentativo. Gleide, pensando em argumentação, posso fazer mais 3 perguntas? Pode. Certo. A primeira é do Matheus, pedindo dicas, no caso, para você poder fazer uma conclusão persuasiva, no caso, né, no final. Voltei. A gente tem aí, inclusive, tem toda uma orientação, gente, tudo certinho. Calma aí, Matheus. Vamos chegar. O que mais? Certo. A segunda dúvida é do Daniel, se os órgãos ornamentais são uma boa saída para construir uma boa conclusão de redação? Pronto! É ótimo. Tudo vai depender, Daniel, de que órgãos e do que ele vai fazer. Vou te dar um exemplo. Cabe aos órgãos governamentais, que a gente não sabe quais são. Quando você coloca assim, o seu destinatário já sabe que você não sabe qual é o órgão. Lembre-se, ele sabe. Então, é bom que você também saiba. Então, quando você chega assim, ó, órgãos governamentais precisam implementar uma disciplina nova na escola. Qual é o órgão? Quem é responsável para fazer isso? Eu tenho aí já um problema que já está evidente, que você sabe o que tem que ser feito, mas a verdade é que não sabe quem tem que fazer. Não é o ideal, mas no limite, faça isso. Não é o ideal, não mesmo, mas no limite, faça isso. E também tem aquela questão, o que você está propondo realmente são os órgãos governamentais que vão fazer? Porque às vezes o aluno coloca assim, ó, cabe aos órgãos governamentais orientar as famílias para não sei o que mais. Só que é uma coisa tão simples que não são os órgãos governamentais. É a família mesmo. Então, é a família que precisa assumir. Então, é importante. Depois fica como dica para vocês estudarem sobre papéis sociais. Qual é o papel da família? Qual é o papel do Estado, que é diferente de governo, que também a gente mistura tudo na redação. Coloca cabe ao Estado, cabe ao governo. Então, vamos pensar assim, quais são os papéis sociais? O que um governo faz, o que um Estado faz? O que é a responsabilidade do Estado, o que é a responsabilidade do governo? Porque o governo entra e sai, o Estado fica. Quais são os órgãos de um governo? Quais são os papéis da família? Quais são os papéis da escola? Aliás, gente, o que a escola faz mesmo? Porque a gente percebe que muitas das soluções estão na escola, né? Então, o que a escola faz mesmo? É a escola mesmo que tem que fazer isso? Cabe à escola desenvolver a capacidade emocional dos estudantes. É a escola, os professores, ou é o psicólogo na escola? Quem é que tem que fazer isso?
Então, já vai uma dica aí para estudar papéis sociais. Outra pergunta, Gabi? Sim, é uma pergunta da Amanda de Jesus, sobre conclusão também. Ela está perguntando, a alusão histórica é uma boa para a conclusão ou ficaria melhor para a argumentação? Não. Olha, deixa eu dizer para vocês aqui. Repertório cultural. Personagens, livros de ficção, filmes, séries, desenho animado, teatro, ficção, introdução. Ficção, introdução. Mas por que, Gleide, que vai estar na introdução? Porque você está situando o leitor. Você só está situando o destinatário. Você só está situando. A argumentação tem que ser comprovável. Imagine, como é que eu vou comprovar algo com um personagem que nem é real? A argumentação tem a ver com persuasão. E eu preciso te persuadir. Para te persuadir, eu tenho que ter provas. E essas provas precisam ser comprováveis. Então, na argumentação, a gente vai priorizar fatos. Fatos significa dados estatísticos, dados históricos, estudos científicos bem embasados e não fake news, né? Então, a gente vai precisar de teóricos da área das ciências humanas, principalmente. É mais fácil as ciências humanas porque eles estudam a sociedade. Então, não tem um problema social que as ciências humanas não tenham trabalhado. Mas quando eu estou falando de literatura, é mais para a introdução. E na conclusão, Gleide, na conclusão, na verdade, se você estiver pensando para o Enem, foque na proposta. Porque você não vai ter linha para fazer referencial teórico, ou seja, trazer um dado, porque se você trouxer o dado, tem que contextualizar. Então, você teria que trazer o dado histórico, contextualizar, apresentar uma solução completa e fechar o texto. Muita linha. Agora, se você vai fazer um vestibular que não exige proposta de intervenção, você tem mais linha. Então, você pode trazer citações que deem a ideia de conclusão e não citação que abra uma nova discussão. Por quê? Porque a conclusão é você fechando o seu texto. Se não, fica aquela coisa assim, sabe quando está acabando a palestra? Que você está lá dormindo na palestra. Aí a pessoa fala assim, enfim, aí você acorda. Você acorda já esperando que ele termine. Quando está no meio, aí ele vai lá e começa a falar tudo de novo. Aí você volta a dormir. Porque você esperou que ele fosse concluir. Então, quando você for optar, se você for fazer um vestibular que não cobra proposta de intervenção, como é que eu vou saber, Gleide, se cobra ou não proposta de intervenção? Na ficha de avaliação. Lá no edital está dizendo o que é que vai ser avaliado. Se for avaliado proposta de intervenção, lá no edital vai dizer. Se ele não cobra proposta de intervenção e você tem linha, use uma citação que feche a ideia e não que abra. Geralmente, você fecha o texto como você começou. Exemplo, você começou fazendo referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas, feche o seu texto fazendo referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso demonstra que você não está maluco, que o que você está colocando no seu texto tem sentido. Daqui a pouco também a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Mais perguntas, Gabi? Tem bastante. Tem uma do Alexandre Manuel. Se eu uso uma citação que possui erros ortográficos, eu devo corrigi-la? Menino, tu tirou essa citação de onde? Tu tirou essa citação que o autor tem erros ortográficos, homem de Deus. Mas olha, eu vou te falar para você não confundir. O que é arcaísmo com erros ortográficos? Por exemplo, eu posso pegar um texto de Machado de Assis em que ele escrevia, naquele período, com outras características ortográficas. Então, você vai ver texto que tem a palavra tecto, né? Vai ter texto que vai estar escrito óptica, um monte de coisa assim, porque era o acordo ortográfico daquela época. Então, eu só estou citando. Agora, se você percebe que é um erro, corrija. Sabe por quê? Porque o destinatário vai achar que foi você. Lembre-se, ele só vai ler seu texto 2 vezes. Ele não vai ficar pensando assim, ai, meu Deus, será que foi Sartre que escreveu errado? Ou foi ele? Aliás, vamos fazer a pergunta. Você acha que ele diria que foi quem? Então, se você está usando um texto que tem um problema ortográfico, que não é arcaísmo,
ou não tem a ver com isso, corrija. Porque vai cair a culpa para você. E vai ser penalizado para você. O que mais? Bacana. Uma pergunta agora da Karine. Quais dicas você daria quanto ao uso de conectivos entre os argumentos ao longo do texto? Mulher, eu não posso te dar. De verdade. Por que, Gleide, que você não pode fazer isso? Porque eu não posso argumentar por você. Por exemplo, você pode montar a sua argumentação opondo um pensamento. Então, você usaria mais conectores de oposição. Outra pessoa, que são as adversativas, né? Outra pessoa poderia montar a argumentação concordando. Então, ele utilizaria aditivas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Estude conjunções. E na gramática, você vai direto assim, ó, direto. Conjunções, advérbios, preposições são os nossos... Na verdade, conjunções e preposições são os nossos conectores básicos, precisa saber. Não decorar, mas, porém, contudo, todavia, é adversativa. E, além de, aditiva. Ou alternativa. Não é sobre isso. É sobre que força de argumento isso dá. Se eu colocar o mais, que sentido vai ter? O que o meu avaliador vai achar se eu colocar o mais? O que ele vai achar se eu colocar o i? Se eu mudar aqui, o que isso troca? Então, você vai estudar aí conjunções, preposições, não tem como. Advérbios também são importantes. Pronomes, porque você vai precisar fazer referência. Não tem como você escrever sem esse conhecimento de gramática. Mas eu não posso te dizer quais, especificamente, porque depende muito da tua argumentação e do tema do texto. Porque tem tema que você pode discordar, tem tema que você não pode discordar, porque se você discordar, você desrespeita os direitos humanos. Então, imagine se eu dissesse para você, olha, use as adversativas. E aí você vai lá, pá, discorda e pá, fere os direitos humanos. Hoje você não zera, mas perde uma pontuação boa. Mais perguntas aí, Gabi? Sim, uma pergunta agora da Luísa. Os corretores valorizam mais os clássicos nacionais do que os internacionais? Não. Qualquer clássico é clássico. Se você usar Shakespeare, se você usar Dostoiévski, se você usar Jane Austen, eu nunca sei falar inglês, tá? Se você usar qualquer um que seja clássico, língua portuguesa ou língua estrangeira, sempre será bem-vindo. Até porque clássico é clássico no mundo inteiro. Então, é livre. Agora eu vou te chamar a atenção para uma pergunta que não foi feita. Gleide, e se eu colocar lá um texto que ninguém nunca ouviu falar na vida, só eu, o diferentão, eu estou aqui estudando mandarim e eu estou lendo o texto em mandarim e não foi nem publicado no Brasil. Bom, se ele existe, coloque, né? Agora, fale um pouco sobre ele, porque lembre-se, o seu avaliador precisa entender o que você está falando. Pense nele também, né? Não vai chegar lá, botar o texto e fingir que todo mundo sabe. Você tem que situar. Agora, não minta. Obrigada. Você pode mentir, pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. E eu não acho que vocês querem arriscar no dia da prova do Enem, né? Ou do vestibular, ou de concurso, seja lá o que for. Vamos lá. Posso ter um dos parágrafos da argumentação sem um repertório sociocultural? Você pode ter, mas isso não é bom. Você vai organizar seu argumento por raciocínio lógico, não zera o texto, mas não tira nota boa. Acima de 800 tem que ter citação. Fora isso, não há negociação. Então, Beleza. tem que ter. Tem uma pergunta agora da Luana. A introdução é uma apresentação do que será falado. E apresentar uma frase tema também? Essa frase tema é um argumento dando alguma opinião sobre o assunto abordado? Essa frase tema, eu acho que é o que você está chamando de tese. Essa frase tema é a tese, é a tua opinião, que tu é a fonte, né? Você é a fonte do dizer. O que é que você pensa sobre isso? Então, é a partir disso que você vai argumentar, mas a gente também vai entrar daqui a pouco nessa estrutura. Eu pensei em vocês, olha só, como
olhe bem como esse negócio de teoria da comunicação é importante. Como eu pensei em vocês para montar a apresentação, porque eu tive que imaginar quem era o meu destinatário, eu já montei uma apresentação que eu pudesse responder muitos desses questionamentos que eu já sabia que viriam. Se eu estivesse pensando só em mim, imagine. Mais pergunta, Gabi? Sim. Um elogio do Gilson, eu já sei porque seus alunos sempre têm boas notas em redação. Uma pergunta da Winnie. Preciso corrigir quando eu citar uma música que tem um erro ortográfico? Mulher, foi bom você falar desse negócio de música, viu? Olha, música é repertório sociocultural. Mas não use no seu texto música que tenham palavras de baixo calão. Não use. Mesmo que o tema for, por exemplo, fale sobre a desvalorização da mulher na música brasileira. E você resolve pegar aquele refrão, aquele que você sabe qual é, e colocar no seu texto. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Segundo, quando você for usar música, você não vai usar o verso, você vai usar o nome da música. Então, por exemplo, se eu fosse usar a música, eu não ia colocar Pai, afaste de mim este cálice. Eu ia usar a música Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda, que eu nem sei se é Gilberto Gil e Chico Buarque, mas acho que é de Chico Buarque. Se eu coloco assim, ó, a música clássica de Chico Buarque de Holanda, então eu dou o título da música e o autor. Geralmente é a voz mais conhecida. Se for a voz mais conhecida, eu coloco imortalizada na voz de fulano, se eu não souber quem é o compositor. Por exemplo, agora que eu fiquei em dúvida entre Chico e Gil, ou se foram os dois, ou se for um só, eu colocaria como? A música clássica imortalizada na voz de Chico Buarque de Holanda, trata disso. Então, você não vai colocar o verso, você vai colocar o título da música e vai falar sobre ela. Então, a gente não vai nem entrar nessa questão se tiver erros ortográficos, porque você não vai usar o verso, você vai usar o título da música. Agora, se o título da música tiver erro ortográfico, vou entender que é uma música já conhecida e você vai colocar entre aspas, porque o título você não vai poder, né, mudar o título. Aí você coloca aspas lá, bem bonitinho, ó, para dizer, ó, esse é o título, viu? Não tem nada a ver com isso, não. Uma música conhecida, você já sabe disso. E se livre do problema. Tá bom? Segue. Gleide, não tem mais nenhuma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade, porque foi falado a questão de repertório cultural, e, de modo geral, uma pessoa que tem um vocabulário mais abrangente é uma pessoa que lê mais, que teve mais contato. O que você diria sobre o peso de uma escrita eloquente, de uma escrita um pouco mais madura em um texto, assim, de redação? Isso teria um peso muito grande na questão da nota ou não? Tem um peso bom. Eu te diria, Gabi, que isso enche os olhos do avaliador, né? Isso enche os olhos. Isso. Na primeira linha, ele faz isso aqui, ó. Acho que é essa. É automático. Porque, olha, o avaliador segue aqui, sigam a minha fisionomia, tá bom? Eu estou corrigindo aqui o texto de vocês. Desde os primórdios da civilização, cabe ressaltar que que é essa? Quando eu fiz isso, é porque alguém escreveu de forma diferente da maioria. Então, essa escrita eloquente, ela é boa. Agora, ela não pode ser desconectada da realidade. O que é uma escrita eloquente? É aquela que você tem bom vocabulário, mas que não é fora da realidade do seu país. Você não vai pegar o vocabulário de Portugal e colocar dentro do seu texto todo. Então, você vai ter que usar uma linguagem que é formal. O que é uma linguagem formal? Que você garante que o seu avaliador tem domínio para compreender. Tem domínio. Agora, tem uma coisa legal, Gabi. A gente sabe quem tem a escrita eloquente e quem está colocando umas palavras ali para chamar a atenção. Quem tem uma escrita eloquente é do início ao fim. Ele se mantém na postura. Então, isso cobra do avaliador. Tipo assim, peraí, ele não está fingindo, esse é ele. É a fonte que é assim, então eu tenho que seguir. Agora, tem os outros que começam com a língua formal, meio coloquial, aí no meio colocam a palavra, sabe?
diferente. Você acha que essa palavra aqui não tem a ver com o contexto. Aí ele volta para a língua animadora, joga uma palavra, não é sobre isso. Se a escrita é tua e você garante que consegue se comunicar com ela, jogue duro. Porque, na verdade, isso é o ideal. Você é avaliado pela escrita formal. Não quer dizer uma escrita difícil, complicada, incomunicável. Quer dizer apenas que você tem boa leitura e você consegue manter o padrão. Não é mentira. Não é um enrolation ali. Vamos lá? Obrigada. Então, tem aqui... mais perguntas? Você quer que fale depois? Deixa eu só terminar essa parte aqui que eu vou voltar mesmo, aí a gente vai entrar num outro bloco. Então, esse primeiro bloco é para você entender isso aqui, ó. Foco no destinatário. Foco nele. É ele que você tem que persuadir, é ele que você tem que demonstrar que você tem conhecimento, é ele. Tanto que eu fiz até uma pergunta assim, se você já sabe disso, então o que você precisa fazer agora que entendeu tudo isso? Não precisa nem responder se você não quiser, mas agora que você sabe tudo isso sobre o avaliador, o que você sabe que você precisa fazer? Você precisa ler mais, você precisa estudar mais isso, você precisa estudar mais aquilo, porque o seu foco é o destinatário. Né? Vamos lá, Gabi. Deixa eu ver aqui um pouquinho, deixa eu ver outra coisa. Vai lá, Gabi. Certo. Tem um comentário da Mileva, que ela falou, na minha época, a redação para entrar no Instituto Federal foi como a ostentação reflete a sociedade contemporânea. E o texto motivador era sobre funk. Então, foi uma coisa que ela quis comentar. O Lucas Corte fez uma pergunta. Ele falou, e quanto ao uso das obras contidas na prova e na própria matriz de referência, deve-se negar a qualquer custo a utilizar? Sim, pelo amor de Deus. Foi até você. Ai, gente, sabe aquele texto motivador? Ele é só para motivar. Motivar. Porque você vai entender o seguinte, você está lá, você vai fazer uma prova, você não sabe o tema. Então, por exemplo, o tema que a menina acabou de falar, sobre a ostentação, como foi, Gabi? Repita, por favor, o tema dela. Claro, ela falou que era como a ostentação reflete a sociedade contemporânea. Pronto. Então, a ostentação, eu poderia ter várias interpretações. Então, o que o texto motivador fez aí? O texto motivador explicou que a ostentação que estava se referindo era a ostentação em relação ao funk. Então, para que serve o texto motivador? Para delimitar ainda mais o tema, tá? Ainda mais. Então, você não vai olhar para aquele texto motivador como se fosse uma pesquisa. Não é isso. O texto motivador não é sua fonte de pesquisa, ele é só para você entender melhor o tema. Agora eu vou chamar atenção para as pessoas que fazem vestibular e concurso. Alguns temas, algumas bancas, colocam o texto e você precisa interpretar o texto para retirar o tema. Então, você vai lá e interpreta o texto todo para entender o tema, mas não para você copiar nada, nem do texto motivador, de prova pré-vestibular, nem em concurso. Observe que eles colocam lá assim, ó, baseado, né? Como é outra palavra que eles usam muito? É baseado no texto motivador, referente ao texto motivador, mas eles não dizem, por exemplo, se aproprie do texto motivador e escreva seu texto. Não é sobre isso, não. Obrigada. Tem uma pergunta agora do Matheus, que é, quais obras você recomendaria para ter um bom estoque de citações? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que dá até para estender essa pergunta para quais obras também a pessoa poderia ter um bom repertório cultural, para poder também aprender conceitos e também obras que também seriam boas para poder citar. Então, acho que dá até para expandir. Eu coloquei no final uma listinha de sugestões, não de obras, mas de tipos de textos. Bom, para repertório sociocultural, que aí vai para a questão da ficção, você pode usar tanto personagens quanto obras. Então, a gente está em pandemia. Muitos não estão com acesso a livros agora. Então, você pode optar por um conto. Se você pega, por exemplo, o conto Ideias de Canário, de Machado de Assis, você pode fazer uma relação com o mito da caverna de Platão. Você já vai longe.
Se você, por exemplo, pega o Alquimista... É Alquimista? Esqueci o nome. De Machado de Assis. Quem estiver lendo, me lembre aí. Não sei se é o Alquimista. Esqueci o nome. Cadê? Isso, o Alienista, obrigado. Se você pega o Alienista de Machado de Assis, você já vai ter outra visão. Então, não se fixem muito em livros. Vocês podem fazer isso com contos, com crônicas, com editoriais. Agora, se você quiser livro, a gente tem aí as distopias, 1984, deixa eu ver outra, a Revolução dos Bichos, tudo que vocês estudam de história, e sociologia, e filosofia, tudo isso é utilizável. Tudo. Tudinho, tudinho. Paulo Coelho também. Não há restrição em relação a isso, principalmente que ele é um dos mais vendidos e conhecidos. A grande questão é se você vai conseguir organizar isso dentro da sua argumentação. Se isso ficar bom para o seu destinatário e tiver de acordo com a sua argumentação, você pode... Tem até um texto que eu sempre utilizo, de uma redação do Enem, acho que foi de 2018, que o texto nota 1000, a menina começou trazendo o exemplo de Peppa Pig. Ela trouxe Peppa Pig para falar depois sobre a relação disso com o nazismo. Então, não é o que, é o como você vai fazer essa relação. Isso que vai mudar muito o sentido das coisas. Mas a gente vai para frente, eu vou lembrando e vou trazendo. Vamos continuando aqui, senão... Então, a gente entra, né, na nossa... no maldito tema, né? Meu Deus, o tema da redação. O que é que eu faço com o tema? Meu Deus do céu, o tema. E se eu não souber o tema, parem de pensar no tema. O tema vai vir com o texto motivador. Se você não souber, o texto motivador vai te dizer sobre o que é. Você precisa estar bem equilibrado. Mas uma coisa eu te falo sobre o tema. Tudo que está ali escrito é importante. Todas as palavras do tema são importantes. Se lá está dizendo o efeito da pandemia na sociedade, não é para você falar sobre a pandemia, é para você falar sobre o efeito da pandemia. Todas as palavras do tema são importantes. Se você não consegue ler o tema todo, você tem um problema que a gente chama de tangenciamento. É quando você fala de uma parte do tema e não do tema completo. Ou, no limite, você foge completamente aquilo que foi dito. Então, é pegar a caneta. Quando vocês pegarem a redação, pega a caneta, leia cada palavra do tema, leia. E se você não entender alguma delas, circule e coloque o que ela quis dizer. Na hora do seu rascunho, pegue o tema e escreva de novo no seu rascunho, porque toda hora que você estiver escrevendo, você vai ter que olhar para o tema, para você ter certeza que você está falando o que está sendo perguntado. Então, tudo que está no tema é importante, nada ali é aleatório. O texto motivador não é aleatório. As palavras do tema não são aleatórias. Tudo ali é intencional. Então, você também tem que ter intenção naquilo que você está escrevendo. Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Então, agora é a hora de dicas, tá? Leia direito o tema. Leia o tema. Vamos imaginar aqui como que eu faço para extrair a tese, que foi aquilo que a menina perguntou mais cedo. A tese é a base do seu texto. E a tese precisa aparecer na introdução. O seu destinatário, quando ele terminar de ler a sua introdução, ele tem que saber sobre o que você vai falar. Você é a fonte. Então, quando ele terminar a introdução, ele já tem que estar pensando assim, ó, o que essa fonte quer me dizer? Qual é a opinião desta fonte? Então, primeira dica, para você não fugir do tema. Transforme o tema numa pergunta lógica. Vou dar um exemplo aqui da redação do Enem de 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Transforme numa pergunta, por exemplo. Há democratização no acesso ao cinema no Brasil? Existe. Então, quando você começa a pensar sobre isso, você me apresenta duas boas respostas. Se sim, me dê duas respostas, porque sim. Essas duas respostas, a gente vai chamar a resposta 1 de ideia A e a resposta B de ideia B.
Você poderia ver outra pergunta, por exemplo. É possível haver democratização no acesso ao cinema no Brasil? Não sei, é outra pergunta. Então, agora você elabora 2 respostas. Observação. Cada pergunta dessa é uma redação diferente. Cada vez que você transforma esse tema numa pergunta, você faz uma redação diferente. Então, o que é que você pode fazer? Você pega lá o tema da redação, elabore 3 perguntas, veja qual dessas perguntas é a que você se sente mais confortável para falar. Escolha a que você tem mais conforto e aquela vai ser o norte da sua redação. Uma pergunta e você transforma a sua redação toda. Não é para você pegar 3 perguntas e transformar a sua redação, não. Cada pergunta é uma redação diferente. Isso é uma boa dica. Você pega o tema, transforma numa pergunta e começa a trabalhar em cima dela. Se você quiser ter mais escolhas, transforme em várias perguntas e escolha. Um exemplo aqui que eu trouxe agora é o da FUVEST, 2019. A importância do passado para a compreensão do presente. Então, eu poderia fazer uma redação com esse questionamento aqui, ó. O passado é importante para a compreensão do presente? Aí você pode me dizer não. Então, me dê 2 respostas para ser não. A primeira resposta é a sua ideia A, a segunda resposta é a sua ideia B, que vai estar lá na introdução. Outra pessoa pode elaborar outra redação com o seguinte questionamento. Qual a importância do passado para a compreensão do presente? Então, eu vou entender que já é importante. Agora, qual é a importância disso? Me dê 2 respostas e já é outra redação. Então, na introdução, a gente vai pensar assim, ó. Apresente o tema. Como é, Gleide, que eu apresento o tema? Você já pegou o tema, já leu o tema todinho, todas as palavras já entendeu. Toda a prova de escrita é antes uma prova de leitura. Se você não entendeu o tema, a redação já vai por água abaixo. Se não entendeu o tema, oh, meu Deus do céu, o resto, meu filho, ó, fica o Deus dará. Aí é cruzar os dedos e esperar. Então, entendeu o tema, compreendeu tudo direitinho, apresente o tema. Como é que eu apresento o tema? Você pode apresentar a partir de um personagem, a partir de uma série, a partir de um livro, a partir de uma citação. Apresente o tema. Quando você apresenta o tema, você está, aqui é o exemplo, né? Você está dizendo para o seu avaliador que você está se conectando com ele. Você está dizendo, olha, antes de falar, de fato, eu vou te situar. Contextualize. Se você começou falando do personagem, sei lá, Peppa Pig, fale sobre isso. Peppa Pig é uma série infantil brasileira que trata sobre a família de porcos, em que a personagem principal é feminina. Isso é você falar sobre o tema. Agora, como é que você vai contextualizar? Sendo essa personagem feminina a protagonista da série, em relação ao que acontece no Brasil, ó, você relacionando com a realidade, as mulheres têm buscado o papel de protagonista. Então, agora, você relacionou a realidade à ficção. Não é você jogar a ficção e ficar lá a ficção. Você lançou a ficção, o que é que isso tem a ver com a realidade? E quando você relaciona com a realidade, que a gente chama de contexto. Então, você vai relacionar a realidade do livro com a realidade do país e com o tema. Mas por que a gente faz isso, Gleide? Porque você está mostrando que você não está focado na ilusão. Você está trazendo uma ficção, mas você sabe da realidade. Você está trazendo aquela ficção para conectar com a realidade. Apresente o seu ponto de vista, que é a tese. Lembra daquelas 2 respostas? Aquelas 2 respostas que eu chamei de ideia A e ideia B, é agora que você coloca. Aquela ideia A e a ideia B, que são as 2 respostas, é o que a gente chama de tese. É o seu ponto de vista. E tem que estar na introdução e geralmente é no final. Mas, Gleide, por que eu tenho que colocar isso na introdução? Mostre que o que você está escrevendo tem sentido. O porquê você está me dizendo na introdução, olha, eu comecei a falar de Peppa Pig, isso tem a ver com o Brasil, e por conta disso, minha opinião é essa. Aí o avaliador vai dizer assim, tá vendo? Ele tem sentido, gente, ele não está doido, não, ele sabe o que está falando. Agora, vamos para o desenvolvimento. Você vai pegar aqui, vou precisar voltar. Pronto. Você não me deu 2 respostas, que eu chamei de ideia A e ideia B? Você não veio aqui
e me deu a ideia A e a ideia B aqui na tese, então a ideia A vira o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E a ideia B, que é a segunda resposta, vira o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, você vai fazer o quê no seu D1? Justificar a resposta 1. Por que eu tenho que justificar, Gleide? Porque você precisa mostrar para o seu destinatário que você sabe o que você está falando. Aí você vai lá e tem que apresentar uma estratégia. Qual é a sua estratégia de argumentação? Citação, dados estatísticos, dados históricos. Isso é a sua estratégia de argumentação. É você dizer o seguinte, isso que eu estou falando aqui, eu não tirei do nada, não. Eu estudei, eu vi isso na filosofia, eu estudei isso, eu vi isso na história, eu estudei, eu vi isso na sociologia, eu estudei. É aqui na estratégia que você traz as outras fontes. É aqui na estratégia que você vira emissor. Por quê? Porque você está mostrando para o seu avaliador que você não tirou, não são vozes da sua cabeça que estão dizendo isso. Você tirou de algum lugar. Só que aqui, eu vou parar um pouquinho para explicar, muitos alunos terminam de dar a citação e para. Não. Terminou a citação, contextualiza. O que é que essa citação tem a ver? O que é que você pensa sobre isso? A pessoa vai lá e coloca assim, pois, segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Logo, e fecha o parágrafo. Aí eu fico assim, sim. E o que é que você pensa sobre o homem ser um animal político? Lembra que você trouxe outra fonte? Agora é a hora de você assumir o poder de novo. Por que que você tem que contextualizar? Porque você mostra que você sabe relacionar a citação do outro com a realidade. E, por fim, você fecha o parágrafo reafirmando a sua ideia A, que é a sua tese. Por que que você faz isso? Porque você tem que dizer que o que você está falando tem sentido com a tese. Não é à toa. Isso aqui é o seu desenvolvimento 1. O desenvolvimento 2 segue a mesma lógica. Só que no desenvolvimento 2 você vai justificar a resposta 2 e não a resposta 1. E a conclusão. Na conclusão, a gente vai dizer o seguinte. Veja o problema que você levantou no seu texto. Resuma, comece a sua conclusão relembrando o problema que você levantou no seu texto. Por que que você faz isso? Porque você precisa relembrar o seu avaliador, ele já está cansado ao final do texto. Então, você precisa relembrá-lo, você está concluindo. Proponha uma solução. Solução é diferente de sugestão. Uma proposta precisa dizer pelo menos 3 coisas. Quem vai fazer o quê e como vai fazer. Se você me disser quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, aí você tem uma proposta. Agora, se você disser assim para mim, cabe às pessoas se conscientizarem da realidade do Brasil, isso é uma sugestão. Você não me disse como que isso vai ser feito, como que as pessoas vão se conscientizar? Aliás, fica a inquietação aí para vocês. Tem como a gente conscientizar alguém sem manipular esse alguém? E quando as pessoas colocam lá, cabe ao governo conscientizar as pessoas. Gente, vocês já imaginaram um governo conscientizando a gente? Vocês já imaginaram? E aí você fecha o seu texto voltando para a introdução. Por que que você faz isso? Porque você mostra para o seu avaliador que nada está solto no seu texto. Tudo está planejado. Você começou lá na introdução falando de Peppa Pig? Fecha o seu texto falando de Peppa Pig. Isso a gente vai chamar de organização. E aí eu trouxe algumas sugestões de leitura, né? Se vocês forem buscar revistas, não gastem tempo lendo informações, tipo notícia a gente vê, notícia a gente sabe até sem querer. No Zap a gente vê notícia todo dia. O que é que vocês vão buscar? Ensaios, nas revistas ou nos jornais, se tiver ensaios. Se vocês estiverem pesquisando na internet, artigos científicos, editoriais, artigos de opinião, são maravilhosos. Contos e crônicas. Aqui, por que Gleide indicou esses textos? Porque esses textos aqui, geralmente são argumentativos. Então, dentro desses textos, eles citam outras pessoas. E aí o teu repertório vai acrescentando.
vai acrescentando, porque você está lendo e a pessoa está sugerindo outras coisas, e você vai lendo, você vai adquirindo. Então, essas sugestões, principalmente em pandemia, porque tudo isso aqui, ó, a gente pega pela internet. Filmes e séries, optem por aqueles que sejam documentário, recursos históricos, psicológicos. Músicas, privilegie rap, mas rap é ótimo. Fala da realidade do país, traz questões críticas e chama atenção para coisas que você muitas vezes não tem visto. Agora, se atente para a linguagem. Não é a linguagem que você vai usar no seu texto, mas tem o cunho crítico que faz efeito, tá? MPB, também não são todas as músicas de MPB, mas geralmente os mais clássicos, porque você também vai poder citar, tá bom? E já está bem quase finalizando, porque eu vou ficar o espaço para as perguntas, tá? O que a universidade espera com a correção de uma redação? Universidade, concurso. Por que essas pessoas, essas instituições, insistem em avaliar a partir de uma redação? Gente, com uma redação, a gente sabe se você tem boa capacidade de leitura, porque vocês já viram a quantidade de redações que são zeradas no Brasil? Aquilo ali significa que a pessoa não sabe ler o tema. Você saiba escrever com lógica do início ao fim, porque na universidade você vai lidar o tempo inteiro com a escrita. É um ambiente intelectual, e o ambiente intelectual é um ambiente de escrita. Que você tenha capacidade de planejamento, isso é para qualquer área que você for atuar. Se você quer fazer um relatório, se você estiver em uma carreira policial, se você estiver dentro de uma universidade, você tem que ter a capacidade de planejamento. E capacidade de planejamento significa raciocínio lógico. Significa que você pode ter várias leituras, mas você sabe usar isso a seu favor? Ou são só leituras por leituras? Né? Tenham o hábito de... eles precisam saber se você tem o hábito de leitura e de escrita e se você tem uma noção mínima do seu país. Você tem uma noção mínima do seu país, a ponto de, por exemplo, não se assustar com um tema sobre o seu país? Vamos às perguntas. Estou aberta aos questionamentos. Eu enviei aqui para o pessoal. Gabriel está aqui? Gabriel Negrão? Ele veio? Pronto. Depois, Gabriel Cunha ou Gabriel Negrão disponibiliza. Eu vou ver um jeito. O pessoal lá não escreva mais. Eu posso disponibilizar. Quem tiver e-mail, eu também mando. É um documentozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que ele está aqui. Isso aqui, olha, é uma orientação, uma proposta de planejamento de redação. Então, você vai ter aqui já a introdução. O que é que você precisa ter na introdução? Apresentar, contextualizar, apresentar a tese, justifique a ideia A. Como a gente vai trabalhando aqui? Use a estratégia de argumentação, contextualizar, reafirmar. Aí aqui está dizendo o que fazer no segundo parágrafo. Conclusão, como fazer uma conclusão. E os nossos contatos. Isso aqui já deixei tudo elaborado para vocês. E o que é legal, são 30 linhas. Quando vocês forem escrever, busquem seguir esse formato, pelo menos no início, até você perceber que você já está se familiarizando. Porque quando você se familiariza, aí não precisa mais, tá? E aí, Gabi, estou aberta às perguntas, se ainda tiver. Tem uma pergunta aqui do Cauã. Ele falou, boa noite. Peguei um tema para treinar minha redação e gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre o tema, o preconceito linguístico em questão no Brasil. Pronto. Tem um livro chamado A Língua de Eulália. É um livro bem legal, viu? É feito por Marcos Banho. Você vai pensar o seguinte, em língua portuguesa, você já estudou sobre preconceito linguístico. Todos vocês, eu suponho, no primeiro ano. Quem não estudou, vale a pesquisa. Preconceito linguístico é uma área da linguagem que estuda as diferenças de linguagens de região, a diferença de linguagens entre homens e mulheres, entre idade. Mas quando a gente fala aí de preconceito linguístico em questão no Brasil, eu precisaria saber, pelo texto motivador, se refere ao preconceito regional, por exemplo, a forma com que o nordestino fala,
em relação a, por exemplo, o pessoal do Sul, ou se estaria se referindo, por exemplo, à forma com que as pessoas da capital falam em relação às pessoas do interior, se seria preconceito linguístico em relação às pessoas escolarizadas ou às pessoas não escolarizadas. Mas uma coisa, olha bem, isso para você entender a importância do texto motivador. Você percebe que o preconceito linguístico, ele vai ter um monte de ideia. Eu posso falar do preconceito de região, não sei se você está falando de São Paulo ou Rio, ou essa diferença de linguagem de uma região para outra. Se você está falando de preconceito de um lugar para o outro, de nível de escolaridade, né? Porque quem é mais escolarizado gosta muito de criticar quem não é escolarizado. Eu poderia, inclusive, falar do preconceito linguístico de um povo para o outro, né? Por exemplo, isso é língua de índio. Gente, mas a língua do índio não é do índio, não, do indígena, dos povos originários, não é a língua portuguesa. Então, eles são estrangeiros na nossa língua, mas a gente quer que eles falem como se fossem naturalizados. Então, tem todo o preconceito. Então, aí o texto motivador teria que te dizer qual é o tipo de preconceito. Mas eu vou imaginar aqui um tipo de preconceito regional, que seja de regiões para regiões. Você poderia falar sobre discurso de ódio, porque tem a ver com isso. Então, você poderia utilizar o discurso de ódio, você poderia utilizar o conceito de bolha social para falar sobre isso. Você poderia falar sobre a estrutura de poder, porque essa relação de região para outra tem a ver com a estrutura de poder, estrutura de economia, estrutura social. Você poderia entrar por qualquer um deles. Qualquer um. Estudo de gramática. Meu Deus. Sim, Lucas. Eu consegui ler aqui o chat, estou lendo aqui agora. Como corrigir nossas próprias redações enquanto treinamos? Me leva, a primeira coisa que você precisa, e todos precisam, é corrigir a própria redação. Primeira coisa que a gente corrige na nossa redação, seguindo essa ordem. Quando você termina de escrever tudo no rascunho, você tem que ver, leia e veja. Seu texto está de acordo com o tema? Primeira observação, está de acordo com o tema é a primeira correção que você tem que fazer. Se você perceber que não está dentro do tema, dê um jeito que ele vai ter que entrar. Segundo, tem tese na introdução. O D1 e o D2 seguem a lógica da tese. A conclusão resolve o problema que você propôs. Observe que são todas análises de lógica, de coerência. Pronto, tem citação? Se não tiver, ou citação, ou dado histórico, ou dado estático, se não tiver, veja se você pode usar pelo menos um. Se tiver, veja se você contextualizou. Se tiver tudo, quando tudo isso estiver pronto, aí você vai para a gramática. Para a gramática, você vai ver duas coisas básicas. Pontuação. Pontuação, pontuação. Você olha para o parágrafo e diga assim, ó, tem pelo menos 3 pontos de segmento ali. Se não tiver, algum daqueles períodos estão longos. Então, se não tiverem pelo menos 3 períodos completos, você já sabe que estão longos. Então, você vai ter que revisar a pontuação. Tem que ter. Conexão. O início do seu parágrafo tem conector, eu digo assim, principalmente o D2 e a conclusão. Eles são obrigatórios. Se você garante tudo isso, aí você já está com 80% do seu texto revisado. Tá bom? Cadê? Como corrigir isso aqui? Realmente tem que estudar a filosofia da linguagem. Eu não diria nem ter que estudar a filosofia da linguagem, mas ter noção de linguagem. Tem que ter noção de linguagem. Márcia, obrigada. Olha, indicação para estudo de gramática. Eu vou te dizer uma coisa. Não estuda gramática tradicional, não, que vocês vão se perder completamente. Existe um tipo de gramática chamado gramática funcional. Gente, existem vários tipos de gramáticas. Vários tipos. Às vezes, o que é que vocês se confundem? Vocês começam a estudar na gramática tradicional, aí vocês vão lá, pegam outra gramática com outra questão teórica, e aí vocês acabam não entendendo.
Ultimamente, eu tenho estudado gramática funcional. Tem ajudado bastante. Tem uma aqui que não é uma gramática, é para professor, mas traz conceitos muito legais. Não sei se vocês estão vendo, mas ele acaba trazendo bem esmiuçado um outro conceito que está sendo bem mais fácil estudar gramática dessa forma. Mas optem por gramática funcional ou gramática de uso. É muito mais fácil. Estando em um mundo bipolarizado, teria como trazer duas visões opostas chegando a uma conclusão única? A gente chama isso, Maju, de abrir concessão. Você vai ter que escolher uma cruz e seguir. Eu não posso chegar no final do seu texto e não ter certeza se você é lado A ou lado B. Não posso. Em cima do muro não dá. Você vai ter que dizer, ó, eu estou a favor disso, eu estou contra isso. Ou é sim ou é não. Agora, você pode abrir uma concessão. Quando é que você abre uma concessão? Quando você diz assim, ó, apesar disso, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu sou a favor disso. Ou, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu sou contra isso. Claro que não usando a primeira pessoa, viu, gente? Eu estou colocando aqui só para ficar bem claro. Mas aí você abriria uma concessão. Mas o que é que você não pode? Ponto positivo, ponto negativo. Prós e contra. Por que não, Gleide? Porque isso é característica da dissertação e não da dissertação argumentativa. Mas isso aí já é pauta para outra coisa. E o nosso tempo acabou. Ai, ai. E aí, Gabi ficou de mostrar um negocinho da nuvem. Eu acabei cortando e ela teve que sair. Bom, boa noite, Gleide. Tudo bem? Tudo bom, Sofia? Oi, eu sou aqui do time do Acadêmicos e a Gabi ela teve que sair porque está começando uma outra palestra e eu vou terminar aqui de assumir. Obrigada, Sofia. Bom, eu acho que todas as perguntas acabaram, certo? Ok. Bom, então eu vou mandar aqui, gente, que está começando uma palestra agora, que é um aluno de Dartmouth, ele é um brasileiro que estuda nos Estados Unidos, ele está se formando esse ano, e ele aprendeu inglês sozinho. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse processo de aprender inglês e tudo mais. E eu vou botar o link aqui, para quem quiser. Eu acho que eu vou assistir. Você aprende alguma coisa, meu Deus do céu? Eu acho que vai ser bem legal. Alguma coisa, minha gente? Porque essa pessoa aqui que vos fala já foi curso particular. E não sei. Né? Bom, além... Se eu não tiver lá, é porque realmente pegou aqui. Participe sim. Vou botar aqui de novo, gente, também o formulário de feedback da palestra de agora, quem quiser preencher. E também a nuvem de ideias. E, por último, o link da nossa newsletter para quem ainda não se inscreveu. A gente vai estar sempre disponibilizando novas oportunidades lá e também as lives que estão sendo gravadas. Então, acho bem bacana aí todo mundo se inscrever. Bom, eu acho que é isso. O Cauã escreveu mais alguma coisa aqui. Aquele PDF será enviado por e-mail? A Luana perguntou. Então, Luana, o PDF ele vai ser enviado pela nossa newsletter. Eu botei o link aqui, você pode se inscrever. E aí recebe direitinho. Mas então é isso. Muito, muito obrigada, Gleide, pela sua participação. Gostei muito aí de escutar tudo. Eu já fiz Enem, já tinha feito umas 2 ou 3 vezes, já estou na faculdade, mas também gostei muito de rever aí como é esse processo da escrita e da redação do Enem. Isso. Eu que agradeço, né, a equipe da Acadêmicos por ter convidado, aos meninos. Agradecer a todos que vieram participar. Espero, de fato, que eu tenha contribuído, de alguma forma, para o crescimento de cada um de vocês.